era que a inflação subia tanto que uma moeda acabava tendo zeros demais. Então, se a moeda vigente começava a ter muitos zeros, era criada uma nova moeda com alguns zeros a menos. Só para você ter uma ideia, de 1965 até 1994, foram cortados 15 zeros no total. E cortar zeros simplificava a vida dos brasileiros, vai. Afinal, se a gente ainda usasse a mesma unidade monetária de 1980, você hoje pagaria alguns bilhões para adquirir simplesmente uma Coca Diet. Mas cortar zero atacava as consequências da inflação. As causas não impedia que mais zeros continuassem surgindo e surgindo de novo até você precisar mudar de moeda. De 1965 até 1994, o Brasil teve uma inflação acumulada de 1.431.332.741.811.850%. E para se ter uma comparação, a inflação acumulada do dólar nos últimos 221 anos foi de 2.019%. Ou seja, em 30 anos, a moeda brasileira teve uma inflação 565,6 bilhões de vezes maior do que o dólar teve em toda a sua história. Mas, então, qual que foi a causa de toda essa desvalorização? Em resumo, o regime militar contraiu dívidas em dólar para financiar obras de infraestrutura, com a expectativa de que o aumento da arrecadação proveniente do sucesso dessas obras financiasse o pagamento das dívidas. Pensamento inteligente se considerado que o dólar iria se manter constante. Mas o regime militar não previu as crises do petróleo. As crises do petróleo foram períodos em que o preço do barril de petróleo disparou. Assim, os países desenvolvidos que importavam muito petróleo acabaram importando menos e os países exportadores subdesenvolvidos obrigatoriamente diminuíram as suas exportações. Então, se agora os países subdesenvolvidos estavam exportando menos do que importavam, então eles tinham mais dinheiro saindo do que entrando. No caso do Brasil, quando tinha mais dinheiro saindo do que entrando, pela lei da oferta e da procura, sua moeda se desvalorizava frente ao dólar. E, com isso, o que era mais temido aconteceu. O câmbio desfavorável fez com que a dívida externa brasileira acabasse crescendo. Mas o governo dizia que a crise era momentânea, que a população poderia agir com tranquilidade. Era coisa passageira e a economia brasileira poderia se desenvolver tranquilamente como esperado. O descaso frente à crise internacional do petróleo por parte do governo brasileiro foi tanto que, nessa época, o governo aumentou ainda mais a sua dívida externa. Sabe para quê? Para consumir uma quantidade ainda maior de bens importados, como máquinas, equipamentos, matéria-prima, e incentivou que empresas fizessem o mesmo, justo em um momento em que o preço de todos esses bens não parava de subir. Até que os Estados Unidos decidiram aumentar os seus juros para conter a inflação que crescia no seu país. E com juros altos, os Estados Unidos sim atacam o problema da inflação, já que a obtenção de crédito fica mais cara para a população. Afinal, se a população tem menos acesso a crédito, ela consome menos, as empresas lucram menos e a economia desaquece, o que depois de um tempo reduz o crescimento da inflação. Mas o aumento dos juros norte-americanos causa outro efeito, além da redução da inflação. Sabe qual? Atrai capital estrangeiro para o país. Porque para estrangeiros é muito mais atraente investir numa economia sólida, segura, com altas rentabilidades a baixo risco, como nos Estados Unidos, do que manter seu dinheiro em países emergentes, mais arriscados. Assim, o dinheiro migrou do Brasil para os Estados Unidos e o dólar se valorizou ainda mais. O que adivinha? Aumentou ainda mais a dívida externa brasileira. Daí o Brasil decidiu fazer duas maxi-desvalorizações. Maxi-desvalorização é o processo intencional de desvalorização de uma moeda frente ao dólar. Isso significa que duas vezes o Brasil escolheu desvalorizar a sua moeda em 30% frente ao dólar. Tudo para tentar aumentar as suas exportações. Mas o que de fato aconteceu foi que essas maxi-desvalorizações aumentaram o despejo de capital estrangeiro na economia brasileira, enquanto as exportações aumentavam e os produtos, como alimentos, que iam para fora do Brasil, mantendo dinheiro aqui dentro, mas com uma produtividade brasileira que não cresceu. A maxi-desvalorização aumentou a quantidade de capital na economia, mas isso não acompanhou a produção de riqueza. Afinal, os produtos e alimentos exportados do Brasil não ficavam aqui dentro, mas o dinheiro proveniente da venda deles sim. E como a circulação de dinheiro aumentou substancialmente mais do que o aumento do PIB, havia muito mais dinheiro para a mesma quantidade de riqueza, o que impulsionou ainda mais a inflação.
Nesse momento, os juros da dívida externa brasileira estavam tão altos que o governo decidiu aumentar a sua dívida interna para que, com esse novo dinheiro, ele pudesse custear os juros da dívida externa. Só que, como a inflação quase que dobrava todo mês, o governo precisou emitir títulos públicos de altíssima liquidez e curtíssimo prazo para que fosse atraente para os investidores contribuírem para a dívida interna do governo. Só que a consequência disso é que, com o vencimento dos juros das dívidas dos títulos que o governo tinha emitido anteriormente, o governo precisou emitir mais títulos para justamente pagar esses juros. E com isso, ele entrou num ciclo vicioso, onde cada vez mais o governo injetava dinheiro na economia, formando uma bola de neve da inflação. Praticamente tudo que o governo fez contribuiu para potencializar a hiperinflação na década de 80 e 90. E com isso, esses governos foram marcados por sucessivas tentativas fracassadas de tentar controlar a hiperinflação. Foram 5 planos econômicos que fracassaram até o surgimento do Plano Real. No dia 1º de julho de 1994, foi introduzido o real, como uma moeda que valia exatamente $1. Esse plano deu tão certo que a inflação acumulada até a implementação do real foi de 815,60%. E a primeira inflação registrada após a inserção dessa nova moeda foi de apenas, 6,08%. Tá, cara, mas por que associar R$1 a $1 conteve a inflação? Simples, cara. Dólar barato permitiu uma maior facilidade dos brasileiros em comprarem produtos estrangeiros, o que, obviamente, incentivou uma maior entrada desses produtos dentro do Brasil. Com isso, cara, do dia pra noite, milhares de produtos estrangeiros começaram a cruzar a fronteira do Brasil. Televisores Philips, consoles do Nintendo 64 e até mesmo bonecos hiperrealistas do Baby da família Dinossauro. E, cara, pela lei da oferta e da procura, quanto mais produtos estão em oferta no mercado brasileiro, obviamente, menores serão os preços deles. Mas o governo não conseguiu simplesmente manter a paridade de R$1 para $1. Ele tentou fazer isso para atrair capital estrangeiro, mas não foi suficiente. Constantemente, o governo precisou manipular o valor que o dólar tinha em relação ao real para manter essa paridade de 1 para 1, através de um mecanismo chamado de swaps cambiais. Ou seja, o governo basicamente vendia dólares que ele tinha das suas reservas internacionais para comprar reais. E pela lei da oferta e da procura, quando se aumenta a procura por reais, o seu preço se valoriza, e quando você aumenta a oferta de dólares vendidos na economia, o seu preço diminui. E isso regula essa paridade. Mas enquanto isso, existe uma pressão enorme para a valorização do dólar em relação ao real, já que a população queria aproveitar esses preços baratos do dólar para importar produtos estrangeiros a preços baixos. Ou seja, o governo precisou consumir muito das suas reservas internacionais para manter essa paridade, quando, na verdade, a pressão clara era de que o dólar se valorizasse. Resumindo, ancorar o valor de R$1 a $1 para regular a economia brasileira e indexar a inflação brasileira à inflação norte-americana foi um movimento inteligentíssimo, mas isso veio com um preço: o rombo na balança comercial. Balança comercial é a relação entre o dinheiro que entra versus o dinheiro que sai de um país. Como nesse caso, com o Plano Real, as importações passaram a ser muito maiores do que as exportações, a balança comercial ficou negativa. E então, para resolver isso, em 1999, o então presidente do Banco Central, Armínio Fraga, muda a política econômica e decide mudar o regime que até então era de câmbio fixo para câmbio flutuante. O real seria negociado livremente no mercado para assumir o valor em relação ao dólar que ele de fato tinha, e não um valor imposto artificialmente pelo governo. Quando isso aconteceu, lá em 1999, o dólar dispara em relação ao real. E somente 2 semanas depois da implementação do regime, o dólar, que antes valia R$1, passou a valer R$1,9. Mas tudo bem, o real mais desvalorizado em relação ao dólar eliminava o saldo negativo que a sobrevalorização do real causava na balança comercial. Afinal, agora menos produtos estrangeiros entravam no Brasil porque os preços ficaram menos acessíveis para brasileiros. Por isso, enquanto antes da implementação do câmbio flutuante o Banco Central tentava fazer com que a taxa de juros controlasse a balança comercial, atraindo capital estrangeiro, agora a taxa de câmbio passou a tomar conta da balança comercial, permitindo que a taxa de juros focasse única e exclusivamente em limitar a oferta de crédito na economia para conter a inflação. Graças ao Plano Real, a hiperinflação brasileira conseguiu ser controlada. E, dentro de qualquer perspectiva, o Plano Real foi um sucesso. A inflação acumulada do real, desde 1994 até hoje, foi de 525%. O que, comparado com aqueles 1,14 trilhão até o final do século XX, parece uma coisa boa, não é mesmo? Bom, sim.